Tu já te pegou percebendo que tá sempre cuidando dos outros e te deixando em último plano? Ou já percebeu que muitas vezes precisa se calar para manter a harmonia? Tu já te perguntou de onde vem essa necessidade constante de agradar e se sentir aceita nos teus relacionamentos? Ou então de onde vem esse medo de não ser aceita e de não receber mais o afeto do teu parceiro? A resposta pode estar na tua lua. E não, eu não tô falando numa linguagem romântica. Eu tô falando de aspectos da tua emoção, a tua primeira linguagem de afeto, aquela que tu aprendeu lá na tua infância. Se tu ainda não me conhece, seja muito bem-vinda. Meu nome é Raquel, sou astróloga e terapeuta, e esse é um canal para a gente falar de astrologia e relacionamentos. Como que a gente pode utilizar as informações do teu mapa astral e melhorar as relações que tu vive, melhorando a tua relação consigo mesma. Esse é o segundo vídeo da série Teu Mapa, Teus Padrões, onde a gente está abordando como entender os teus padrões através do teu mapa astral. Hoje a gente vai falar então da Lua, né? O que a Lua representa no nosso mapa astral e como através do posicionamento da Lua, do signo, casa, aspectos, como ela nos dá informação e que informação que ela nos dá que a gente percebe que vai projetando nas nossas relações. A verdade é que teus vínculos amorosos ainda estão muito relacionados às tuas memórias afetivas lá da tua infância. Tu já deve ter percebido, ou tu já deve ter visto em filmes, séries e documentários o quanto a criança ela é extremamente ligada à mãe, tanto do período da gestação, quanto um grande período depois que essa criança nasce. A mãe, na nossa infância, na nossa vida, né, nesses primeiros anos de vida, é uma grande figura, uma figura muito importante e desempenha um papel muito importante na nossa vida. Essa mãe, dentro do nosso mapa, está muito representada pela Lua. Então, quando a gente olha para a Lua no nosso mapa astral, a gente consegue entender um pouco melhor como que a gente sentiu, como que a gente percebeu a nossa mãe lá na nossa infância. Como que a gente sentiu esse cuidado, como que a gente percebeu esse afeto, o que na nossa infância nos trouxe ou não nos trouxe esse conforto emocional. Então a Lua vai nos mostrar como tu recebeu afeto, se tu sentiu que recebeu afeto suficiente, se tu sentiu que recebeu a atenção suficiente ou não lá na tua infância. E acontece que quando a gente é criança e a gente sente uma restrição emocional, a gente sente que não recebeu o cuidado, o afeto, a atenção que precisava, que necessitava na nossa infância, existe uma grande chance de a gente crescer com aquela falta, com uma falta emocional que muitas vezes a gente não entende nem de onde vem, mas que tem relação com essa infância. Talvez porque a gente, né, tinha uma mãe que precisava trabalhar, que era muito ocupada, que não tinha um tempo para dispor daquilo que a gente necessitava. E isso vai gerando certas crenças, vão gerando certos vazios emocionais que depois nós, como adultas, seguimos reproduzindo esse vazio nas nossas relações. Então a Lua, ela vai nos mostrar como que tu aprendeu a ser amada. Como que foi essa percepção de amor, de acolhimento lá na tua infância. E, consequentemente, vai ser isso que tu vai buscar dentro das tuas relações e vai ser isso que tu vai acabar projetando dentro dos teus relacionamentos. Por exemplo, se tu nasceu com a Lua no signo de Virgem, é muito possível que tu tenha entendido que para te ser amada, que para te ser aceita e ser acolhida na tua infância, tu precisava ser útil. E hoje, como adulta, tu procura sempre ser útil, sempre estar produzindo, sempre estar sendo eficiente para se sentir aceita e acolhida pelas pessoas na tua volta. É possível que a relação com a tua mãe tenha sido uma relação um pouco exigente, ou que tu tenha percebido da parte da tua mãe uma certa cobrança, uma certa crítica, uma certa exigência que tu carrega contigo até hoje. É muito provável que tu seja extremamente crítica contigo até hoje. E também seja extremamente crítica dentro do teu relacionamento. Por exemplo, se tu tem uma lua em Capricórnio, é muito possível que tu acredita que tu não pode ser fraca, né? Que tu sentiu uma certa restrição emocional na tua infância, tanto a nível material, mas aqui a gente tá falando principalmente a nível emocional. Essa restrição que tu sentiu pode acabar, sim, te conduzindo a ser um pouco mais fria dentro dos teus relacionamentos como um mecanismo de proteção, como um mecanismo de defesa. Lembrem que no vídeo anterior, quando a gente começou a série introduzindo esse tema, eu expliquei para vocês o como a gente desenvolve certos padrões
que se tornam programas automáticos na nossa expressão de ser, de pensar, de sentir, e vai se refletir nas nossas relações. Então, se tu sentiu lá da tua mãe, da tua infância, uma limitação emocional, tu sentiu que era tudo muito difícil, ou tu sentiu que precisava agradar demais para receber uma atenção, que tu não podia falar o que tu pensava, que tu não podia ser tu mesma, tu cresceu entendendo que precisava se anular, que precisava se proteger emocionalmente, porque as pessoas não iam te entregar aquilo que tu precisava, ou porque tu precisava se anular para se sentir aceita e acolhida. E a verdade é que mesmo que a infância já tenha passado, mesmo que tu, de forma racional e intelectual, acredite que já tenha superado todos os desafios que tu passou lá na tua infância, isso continua dentro da gente. Isso continua como uma memória, isso continua geralmente armazenado lá no nosso subconsciente. E a verdade é que aquilo que a gente sentiu que não recebeu lá na nossa infância, existe uma grande tendência de hoje a gente querer receber, querer procurar isso, querer de alguma forma entrar inclusive nesse mesmo ambiente conhecido, nesse mesmo ambiente que a gente viveu. E é muito provável que tu acabe atraindo parceiros e relacionamentos que te ativem exatamente essa mesma dor, que te ativem exatamente essa mesma ferida que tu viveu lá na tua infância. Não por acaso, mas por uma repetição do teu próprio inconsciente. Bom, qual que é o segredo então para a gente conseguir reverter essa situação? Bom, primeiro de tudo, como a gente está falando das nossas emoções, é se permitir sentir. Muitas vezes a gente evita sentir, a gente pega os nossos sentimentos e coloca dentro de um baú, fecha, né, ele deixa ele bem cadeado, achando que está resolvido, quando na verdade não está resolvido. Então, o primeiro passo é se permitir sentir, mas não se permitir sentir para entrar na fossa, cavar um buraco e ficar ali enterrada. É se permitir sentir para que através dessa clareza, dessa consciência dos teus próprios sentimentos, tu possa entender o que fazer através disso, porque existe uma criança ferida aí dentro. Se tu mesma não acolhe a tua própria criança, ela vai continuar ferida para o resto da vida. Quando nós éramos crianças, sim, a gente tinha uma certa dependência maior da nossa mãe, mas hoje a gente já é adultas. O que a gente faz com isso que aconteceu, como a gente escolhe lidar com isso hoje, é uma escolha nossa. Então, se permitir sentir, se permitir acolher essa criança e, claro, entender melhor qual que é esse padrão, né? Qual que é essa experiência que tu viveu unindo com essa característica, com essa natureza psicológica da lua, tua natureza emocional. O que que tem aí que a gente precisa soltar, que tá te limitando, que tá te condicionando, que tá atrapalhando os teus relacionamentos, que tá sabotando as tuas relações, e o que que tem daí que a gente pode fortalecer, como te nutrir emocionalmente, né? Como preencher esse vazio, tu mesma, não responsabilizando os outros, mas tu agindo por ti, porque é só assim que realmente as coisas de fato mudam. E a verdade é que tu não precisa mais viver aquele roteiro, né, que foi te colocado, aquele programa que foi te colocado lá na tua infância. A partir de agora, tu pode começar a reescrever, escrever uma nova história, a tua história, mas de uma forma consciente para que seja uma história mais leve e uma história melhor. Então, se esse vídeo fez sentido por aí, se agregou de alguma forma, compartilha com aquela amiga que está precisando ouvir isso, curte esse vídeo para mim saber que está fazendo sentido por aí. Siga me acompanhando por aqui, porque a gente segue nessa sequência de 12 vídeos para falar um pouco mais desses padrões através do mapa astral. E se tu já te sente pronta para olhar mais profundamente para o teu mapa astral, me manda uma mensagem que eu te explico melhor como que eu posso te ajudar através disso.